Meus amigos, mais um webinar nosso, da PKT e da Fundação Dom Cabral, em parceria com a Verbo Intelligence, do nosso amigo Rodrigo, que está aqui do nosso lado. Nós temos aqui também a Renata França, que é professora e parceira das nossas empresas da Fundação Dom Cabral aqui em Campinas. Muito obrigado, Rodrigo, Renata. É um prazer a gente compartilhar mais um webinar de um tópico muito importante na vida das empresas hoje, né? Que é a parte de comunicação e gestão de marcas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Então, Rodrigo, para que nós tenhamos hoje um webinar muito direcionado, passo a palavra a você. Muito obrigado. E você, daqui para frente, é o nosso anfitrião para dar sequência nos nossos trabalhos, tá bom? Rodrigo, um abraço. Legal, Pablo. Obrigado pela abertura, obrigado pela parceria. A PKT é uma parceira da Verbo, nos conhecemos num cliente em comum, nos conhecemos na Planeta, cliente querido, tanto da Verbo quanto da PKT, né? E nos conhecemos e entendemos que tínhamos fit para trabalharmos juntos. Hoje, com muita alegria, a Verbo é a agência da PKT e a PKT é uma parceira da Verbo através dos programas da Fundação Dom Cabral, que vocês fazem muito bem aqui, toda a região de Sorocaba, também região de Campinas, aliás, em boa parte do interior, né? Vocês são protagonistas nisso, isso é muito bom, e a gente se sente privilegiado de estar junto com vocês aí. Também queria agradecer muito a Renata, que é a nossa orientadora técnica dentro do PAEX, né, do Programa Parceiros para Excelência da Fundação. É uma parceria amiga que está com a gente aí, especialmente nesses momentos super desafiadores que a gente está vivendo. Acho que seria legal eu colocar um pouquinho do que eu tenho visto. Eu preparei uma apresentação breve. E nessa apresentação eu vou trazer um pouquinho de alguns dados da Kantar, com a devida autorização, né? São dados públicos que estão num hot site que eles criaram especificamente para esse período de Covid-19. E depois eu vou fazer uma análise em cima desses dados, do que a gente pode tirar como lição para as nossas marcas, para as nossas empresas, especialmente em termos de comunicação. E depois eu vou pedir para a Renata trazer para a gente um conteúdo da Fundação. Eu sei que a Fundação tem estressado muito esse assunto de comunicação e gestão de marcas, e acho que a Renata vai colaborar bastante com a gente aí. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui, tá? Rodrigo, só uma questão. A gente está agora com 31 participantes e continua entrando mais gente, né? Não sei se você quer aguardar aqui, de repente, um minutinho. Eu acho que a gente pode aguardar, as sim. conexões, até de repente, Pado, eu não sei, assim, do que eu estava acompanhando quando você fez a abertura, depois teve muita gente que entrou aqui e talvez não ouviu a tua primeira fala. Acho que seria importante retomar aqui. E aí a gente dá a oportunidade que tá bem dinâmico aqui, entrando mais gente. Tá fechado o teu microfone, Pado, por favor. Tá sem som, Pado. Perdão, já cheguei. Desculpa. Aí, foi. Então, Renata e Rodrigo, eu acho que nós estamos num momento... Bom, eu não preciso nem dizer a dificuldade que todas as empresas estão enfrentando na comunicação, na gestão, e fora tudo isso, além desses dois problemas, de ter uma comunicação eficaz e uma gestão eficaz, ainda nós temos um contexto de saúde muito complexo, né? Que envolve os funcionários, e envolve a comunidade como um todo. E então nós estamos aprendendo um novo nível, um novo tipo, um nível de comunicação que nós nunca enfrentamos na vida, né? Então isso está levando a essas várias webinars que nós estamos fazendo, justamente para compartilhar o conhecimento que a gente tem, a experiência que a gente está vivendo no dia a dia, né? O que a Fundação Dom Cabral está fazendo, o que a Verbo está fazendo.
Então, eu acho que é muito importante que nós passemos esse contexto para quem está nos assistindo aqui, para que eles, com certeza, eles usufruam disso de uma maneira que cada um vai pegar uma parte e vai encaixar na empresa. Poxa, isso aqui vai bem para mim, outra, isso aqui vai bem para mim. É esse o objetivo desse webinar, tá bom? E, Rodrigo, vai devagarzinho, vai introduzindo a sua apresentação para a gente continuar enquanto o pessoal está entrando no nosso webinar, tá bom? Legal, vamos lá. Obrigado pela mensagem, o pessoal me corrigiu aqui, estava aparecendo só eu na tela, eu já corrigi aqui. Aliás, queria pedir para quem quiser mandar pergunta, a gente está com o espaço aberto aqui, eu vou, na medida que eu for conseguindo, fazer uma mediação dessas perguntas e direcionando. Se vocês quiserem, inclusive, fazer alguma pergunta específica para um de nós, é só colocar essa pergunta específica ou para a Renata, ou para o Pado, ou para mim, e a gente vai respondendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Tudo certo? Todo mundo vendo a tela aí? Renata, Pádua? Ok. Legal, vamos lá, então. Então, eu só vou repetir um pouquinho do que eu já falei anteriormente. A ideia aqui é eu fazer uma breve análise de alguns dados de mercado, dados muito recentes, de até 30 de março tem dados aqui. Esses dados foram coletados através de diferentes pesquisas e estudos da Kantar. Eles estão disponíveis para consulta gratuitamente num hot site específico que a Kantar fez sobre Covid-19. Acho que vale, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, vale dar uma olhadinha lá. Eu fiz alguns recortes aqui e depois eu vou fazer uma análise de como a gente da Verbo tá vendo esse momento em termos de gestão de marcas e comunicação. Bom, primeiro que a gente é o segundo país mais preocupado do mundo em relação à situação do Covid-19. A gente pode ver aqui, a gente só está perdendo para a China neste aspecto, né? Até mesmo os Estados Unidos, que é um país que está numa fase muito mais aguda do que a nossa, o nível de preocupação das pessoas, ele é menos da metade do que o nosso. Vale dizer também o mesmo sentimento da Itália e da França e da Espanha, que tem índices de contaminação proporcionalmente falando maiores do que o do Brasil, mas o nível de preocupação deles é menor. Essa preocupação ela acontece especialmente em 3 pontos. Sobre o medo da recessão econômica, e eu acho que isso explica muito bem porque a gente está em segundo lugar. Nós somos especialistas em viver recessões econômicas, infelizmente. A saúde das pessoas é um outro ponto de atenção e de preocupação. E a escassez, que lamentavelmente também é um cenário que o Brasil lida mais do que esses outros países que estão listados aqui. E aí a gente já começa a sentir uma mudança nos hábitos e nas rotinas diárias das pessoas. A gente vê que 42% das pessoas já implantaram mudanças da rotina diária. Esse é um estudo que foi feito de 13 a 16 de março. Eu acho que se esse estudo for atualizado, certamente esse número vai ser muito maior. E 46% das pessoas já fizeram mudanças no planejamento financeiro. Também acredito que esse número hoje já deva ser maior. E esse dado ele me chama muita atenção. 40% entende que precisa estar bem preparado e bem informado para esse momento. Não apenas em relação aos dados de contaminação que estão sendo exaustivamente colocados na mídia, mas também em relação a finanças, a negócios e a própria empregabilidade, que acho que é um tema sensível para todo mundo. Falando um pouquinho de consumo de mídia, a gente já vinha observando uma explosão no consumo de vídeos, já era um fenômeno que estava acontecendo, e isso agora, nesse período de confinamento, de quarentena, isso aumentou sensivelmente. E aí eu falo em todos os tipos de vídeos, na TV aberta, nas redes sociais, no YouTube, enfim, são diversos tipos de canais que a gente tem acesso hoje para assistir vídeos. A Globo divulgou um estudo também, acabei não trazendo aqui, mas que mostra que os brasileiros estão dormindo em média 1 hora mais tarde. Então, e esse tempo tem sido usado para consumo de mídia, tanto TV aberta quanto redes sociais.
Acho que é válido dizer também que é muito comum a gente estar em frente à TV aberta e com o celular na mão, consumindo esses dois tipos de conteúdo ao mesmo tempo. A navegação na web aumentou 70%, acho que isso não surpreende ninguém, né? É natural. Engajamento em mídias sociais, 61%, e quando a gente fala em engajamento aqui, a gente está falando de comentário, de postagem, de compartilhamento, não só de curtida. Então, as pessoas estão querendo se expressar mais nesse tempo. E o WhatsApp, aí, que é uma verdadeira paixão dos brasileiros, está obtendo os maiores ganhos, com aumento de 40% na utilização. E como que as marcas têm se comportado dentro desse cenário? Eu vou trazer aqui rapidamente alguns cases, uns de sucesso e outros que eu estou chamando aqui de fracasso. Eu sei que é uma palavra dura, mas eu acho que vale a gente estudar sobre esse prisma. Olha que interessante, a Kantar também fez essa análise de qual era o conteúdo das mensagens publicitárias, tanto em social quanto em mídia de massa, né, especialmente em TV e rádio. De 16 a 22 de março, 19% das mensagens falavam sobre coronavírus. E de 23 a 30 de março, logo na semana seguinte, esse índice triplicou. 60%, arredondando aí, das mensagens, do conteúdo das mensagens, estavam relacionadas a coronavírus. E aí, dentro desse mesmo estudo, eles foram perguntar para essas pessoas como que as marcas, então, deveriam se comunicar. E aí tem uns dados que eu considero bem interessantes. 88% as marcas devem informar sobre seus esforços para enfrentar a situação. As pessoas querem saber o que as empresas estão fazendo dentro delas mesmas, com os seus funcionários, com as suas equipes, para enfrentar essa situação que é nova para todo mundo. 86% que devem falar sobre como eles podem ser úteis na vida cotidiana. O que essa marca pode trazer para mim? Como que ela pode melhorar a minha vida nesse cenário que a gente está vivendo? 78% acham que as marcas devem comunicar os seus valores. A gente já vinha vindo de um movimento onde as marcas deveriam entender quais eram os seus propósitos e comunicar esses propósitos. Eu acho que isso agora fica muito mais forte, muito mais intenso. E 80% dos consumidores ouvidos falam que as marcas não devem explorar a situação do corona para promover a marca. E aí, então, como é que as marcas deveriam se comunicar? E eu gosto muito desse dado, de 25% ser o exemplo e guiar a mudança, porque eu acho que ele ilustra bem o momento que a gente está vivendo, que é do descrédito das instituições. Hoje a gente questiona muito o que vem de informação oficial do governo. Isso não é um dado do Brasil, né? Essa percepção, melhor dizendo, não é um dado do Brasil, é algo que está acontecendo no mundo todo. O descrédito das instituições ela é muito evidente. Eu sempre brinco que a minha mãe jamais questionaria uma informação que saiu na Globo. E hoje a maioria das pessoas questionam as informações que a Globo coloca. Nada contra a Globo, eu só estou dando um exemplo de como uma instituição que está dentro da cultura brasileira hoje já é questionada. 21% falam que a marca deve ser prática e realista e ajudar os consumidores no dia a dia. E 20% acham que ela deve atacar a crise e mostrar que ela pode ser enfrentada e vencida, principalmente. E aqui alguns cases que eu acho que é legal a gente analisar. O primeiro case que eu estou trazendo aqui é do Outback, que eu acho que é uma marca que todo mundo de alguma maneira gosta, já consumiu. Eles fizeram uma ação muito interessante. Eles todos os anos desenvolvem os ovos de Páscoa para serem vendidos nas lojas. E este ano eles resolveram doar os ovos de Páscoa para supermercados de bairro. Você poderia cadastrar o seu supermercado, tem um ponto de contato aqui nesse post, e eles fizeram essa doação e a renda da venda desses ovos de Páscoa ficaram com o supermercado. Isso deu uma mídia espontânea muito positiva para a marca. E também deu um resultado em redes sociais bastante interessante. Eu até dei um print aqui num comentário, que eu acho que ela foi muito literal, essa internauta. Ela falou: Outback vai ver o meu dinheiro, que é algo que está muito racional, né? As pessoas pouco estão falando em dinheiro hoje porque ele está escasso. É uma decisão de como eu vou gastar o meu dinheiro hoje, é muito racional. E ela fala isso: Outback vai ver o meu dinheiro. Eu gostei muito dessa forma dela se expressar. Eu acho que ilustra bem
qual é o espírito que a marca causou com essa ação. Este post em específico teve 8.240 comentários. Gente que escreveu, a grande maioria falando sobre o lado positivo dessa ação. Para não pegar só a empresa grande, eu trouxe aqui o case da Chocoponto, que é uma empresa pequena, ela fica em São Paulo, e eles fizeram um vídeo no WhatsApp. Eu confesso que fiquei muito sensibilizado com esse vídeo, eu recebi num grupo. E essa pessoa que está aí, ela é uma das sócias, são 3 sócias da Chocoponto, e ela fala que eles fizeram o maior investimento da vida dele nessa Páscoa. Compraram 6 toneladas de chocolate, e ela literalmente chora no vídeo, falando que elas não sabem o que eles vão fazer, porque eles não podem estar com as portas abertas, e eles estavam com medo de quebrar a empresa e ter que demitir todos os funcionários. Fizeram esse vídeo. É um vídeo produzido de uma maneira bastante rudimentar, eu diria, bastante simples, e que foi viralizado no WhatsApp. E aí eu fui dar uma olhadinha no Instagram deles. E o fato é, eu acho isso muito, muito bom, muito positivo, eles venderam toda a produção deles. Foi a preço de custo? Foi a preço de custo. Mas não ficou nenhum produto lá, e eu tenho certeza que os empregos serão mantidos. O Instagram deles hoje é um Instagram que acho que vale a pena a gente olhar como um aprendizado, como uma pequena marca, com uma ação simples, pode ensinar a gente nos nossos negócios, que a maioria aqui, acho que dos nossos targets são médios e grandes empresas. Eu também queria falar da Klabin. Klabin é um cliente da Verbo. Eu não posso mostrar as peças aqui por uma questão de confidencialidade, mas eu posso contar que a gente tem um desafio bem peculiar dentro da Klabin. A Klabin, ela é a empresa líder no Brasil de produção de papel e celulose, especialmente papelão ondulado, que é um dos business mais fortes deles, não apenas esse, mas esse é um dos principais. E o papelão ondulado está sendo extremamente utilizado, porque o consumo de bens não duráveis ele é embalado em caixas de papelões ondulados, né? Em sua maioria. E a gente, dentro da mesma companhia, a gente tem um cenário complicado. A gente tem gente que tem que estar em home office e a gente tem gente que precisa trabalhar. O pessoal do administrativo está em home office e eu preciso criar uma linha de comunicação para ele dentro da mesma companhia, dizendo, vá para casa. E eu preciso dizer, dentro da mesma companhia, para o time de operação, de produção, de logística, fica trabalhando, né? E é muito interessante porque as empresas estão vivendo esse dilema. Eu tenho um mesmo público em tese, mas eles precisam receber dentro do mesmo cenário mensagens diferentes. Então, a gente tem feito essas campanhas nas 16 unidades da Klabin no Brasil e tem sido muito bem sucedido o resultado. Um outro case de sucesso, esse eu printei ontem, até aqui dia 8 de abril às 3h30, que é da Netflix. E eu gosto muito dessa postura, isso está alinhado diretamente aos valores deles e à linha de comunicação deles. E eles falam que o mais importante agora é se cuidar. E se você quiser acessar outras plataformas de streaming, você pode acessar e eles dão dicas de como você pode acessar desde o HBO Go, a Amazon Prime até a Globoplay. Então, eu achei bastante interessante essa postura, que eu acho que ilustra bem como o conceito de economia colaborativa agora faz todo sentido, a ponto de você indicar um concorrente. Mas não podemos deixar de citar cases de fracasso. E eu acho que esse case acabou ficando emblemático. Acho uma pena, porque eu gosto bastante da marca. Mas o fato é que todo mundo conhece, o CEO, Junior Durski, fundador, acabou fazendo um vídeo adotando uma posição que eu diria que ela é bastante polêmica. Não vou entrar aqui no juízo disso, mas a posição ela é polêmica. E isso acabou repercutindo de maneira bastante negativa para a marca. Esse print de comentários eu fiz ontem de um post que não tem nada a ver com o vídeo do Junior Durski. É um post que fala Madeiro tá no iFood, faça seu pedido, e a foto de um hambúrguer, não tinha nada a ver com o teor da mensagem, mas as pessoas mesmo assim resolveram comentar dentro de um post que não tem nada a ver com o vídeo que estava sendo veiculado. Ou seja, esse vídeo ele deve ter aí pelo menos umas 2 semanas, mas é uma mensagem que ainda está reverberando de maneira negativa. Eu também coloquei um print aqui da área de economia do UOL, que mostra como, assim que ele veiculou esse vídeo, nas redes sociais dele, não da marca,
já afetou diretamente o negócio a ponto das pessoas pedirem boicote. E um case que eu acho que ele é meio dúbio, que ele pode ser interpretado como sucesso ou como fracasso, que é da Prefeitura de Teresina. Eu acho que esse post ilustra bem qual é a linha que eles estão adotando, né? Em qual desses você quer ficar? Você quer ficar no caixão ou você quer ficar no sofá, né? Eu, particularmente, acho bastante polêmica essa linha de comunicação. Se a ideia é chocar, ela foi bem sucedida, né? Mas acho que ela tem que ser tomada, tem que ser veiculada com muito cuidado, né? E eu vou passar algumas instruções de como fazer isso depois. Bom, a partir daqui eu vou dar algumas recomendações de como eu acredito que as marcas devam agir baseado nesse cenário. O primeiro ponto é que eu entendo que as marcas devem evitar duas coisas: a omissão e o oportunismo. Eu entendo que as marcas não podem simplesmente fingir que nada está acontecendo ou não se manifestarem. Quando a gente vai abrir a empresa, a gente preenche um item que chama razão social. A gente pode traduzir isso dizendo qual é o motivo pelo qual eu existo, né? Tudo bem que a razão social, contabilmente falando, é o nome da empresa, mas se a gente pensar no conceito de razão social, qual a razão pela qual eu estou na sociedade? E nesse sentido, eu acho que omissão é um item que não deve estar presente nas empresas neste cenário, em especial. Acho que nunca deve estar, mas especialmente nesse cenário. E o oportunismo também. Acho que a gente não pode só pensar em venda, não pode só pensar em sobrevivência do negócio. É claro que a gente tem que pensar na sobrevivência do negócio, porque sobrevivência do negócio significa sobrevivência de emprego. Mas a gente tem que fazer isso com muito cuidado para não passar um teor de oportunismo. E aí eu acho que a gente tem que escolher o protagonismo. Dentro dos valores que eu tenho, dentro da minha cultura, dentro da minha maneira de se comunicar, qual é o papel que eu devo assumir como gestor de uma marca, ou como líder de uma marca, como fundador de uma marca dentro desse cenário. A gente já viu nos dados lá atrás que os consumidores querem ouvir as marcas. E aí tem um conceito bastante interessante que eu acho que a gente pode pensar numa nova categoria de mercado, que a gente está chamando aqui de home economy. O que significa? A gente realmente acredita que alguns hábitos vieram para ficar. A gente não sabe exatamente quais vão ficar, mas os hábitos vão mudar. As pessoas vão mudar os seus hábitos de vida e, por consequência, os hábitos de consumo. A gente já sabe que o e-commerce é uma realidade, ele já vinha crescendo em níveis exponenciais no Brasil, mas agora esse crescimento ele vai acontecer de uma maneira muito mais sustentada e muito mais consistente. As empresas que ainda não estão com canais digitais abertos para consumo, para aquisição, devem realmente repensar no que elas estão fazendo, em toda a jornada do cliente. E acho que vale a reflexão, né? Como é que a gente vai se adaptar a essa nova forma de consumo? E nesse quesito, e é uma coisa que, Padre, eu tenho te acompanhado muito aí nos webinars, você tem falado muito e eu super de acordo, tecnologia é indispensável. Não dá para a gente pensar em fazer tudo isso se a gente não tiver um pilar de tecnologia muito bem desenhado dentro dos negócios. E aí, acho que vale dizer, né? O ser humano ele vai lembrar muito de como as empresas e as marcas reagiram na crise. Essa frase da Cantor, eu peguei ela emprestada aqui. E os relacionamentos construídos agora vão ser muito fortes e duradouros depois da crise. A gente viu lá atrás que os consumidores querem que as empresas falem para eles como essas marcas vão facilitar a vida deles e quais são os valores que essas marcas têm. Portanto, esses relacionamentos que estão sendo construídos ou consolidados nesse período, eles certamente vão se manter depois desse período de crise. De novo, um pouco do que eu já falei, eu acho que é hora de mostrar o papel social dessas marcas. Essas marcas vieram para quê? Mas antes de sair fazendo, eu acho que tem um exercício de casa que acho que todo gestor e líder deve fazer. O primeiro é ouvir os clientes e todos os stakeholders envolvidos. Eu vou voltar, por exemplo, do Madeiro. O Luciano Huck é um dos sócios da marca. E ele não se manifestou. Só que o sócio dele se manifestou. E depois disso ele teve que se manifestar porque as pessoas começaram a cobrar nas redes sociais dele que ele tomasse uma posição em relação ao que foi dito pelo sócio dele no Madeiro. Todos os stakeholders são impactados com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, então nós temos que ouvi-los. Depois ver
e checar a legitimidade do que eu penso em fazer, de como eu penso em me comunicar com os valores da marca e com a prática da empresa. Eu acho que, por exemplo, essa posição que a Netflix tomou de indicar concorrentes, eu acho ela genial, mas ela não surpreende, porque se a gente for olhar a maneira com que a Netflix se comunica, ela tem uma licença para fazer isso, digamos assim. Talvez uma marca que se comunique de uma maneira um pouco mais tradicional, um pouco mais fechada, isso não vai combinar. Então, acho que é legal olhar para isso e ver se faz sentido. Não é hora de fazer mudanças drásticas nos valores da empresa e, por consequência, na comunicação. E aí, depois disso, sim, falar com o mercado. Quando eu falo falar com o mercado, não apenas com os clientes, mas principalmente com os clientes, com o time interno, que deve estar sofrendo, que está sofrendo, lamentavelmente, os impactos diretamente nos negócios, e com os demais stakeholders. E ainda para o penúltimo slide, acho que tem alguns key points que valem para todas as marcas. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, mas quero deixar aqui esses pontos-chave muito mais a título de reflexão, porque eu acho que vale a gente olhar para dentro dos nossos negócios nessa fase. Primeiro, da tecnologia. Eu acho que a gente tem que pensar muito em aceleração nos processos de transformação digital. Eu diria que nem é hora mais de pensar em transformação digital, mas é hora de pensar em ação digital. E aí acho que vale a reflexão. Que canais digitais, tanto de relacionamento como de consumo, estão disponíveis no meu negócio hoje? Quando eu digo de consumo será que aquilo que eu estou fazendo é possível de ser consumido de maneira remota? Eu acho que é bom a gente pensar nisso. Uma coisa que eu acho também fundamental é ter um processo ou pessoas, se for possível, de inteligência de mercado com respostas rápidas. A gente tem que ter capacidade como líder de ouvir e ler o mercado para agir de forma rápida. A Jéssica, que é a nossa diretora de criação, usou uma frase que eu achei muito bacana, e eu vou dar o crédito aqui para ela, falou, é hora do fazejamento, não é hora do planejamento, é hora de a gente fazer. E ir tentando e experimentando no dia a dia. Olhar também para a cultura, que comportamentos serão mudados depois disso, tanto dos consumidores como dos nossos colaboradores. Que impactos isso vai ter no nosso processo de comunicação e na mensagem que a gente quer passar. Outro ponto, higiene e saudabilidade. Eles eram temas acessórios, não estava na mesa do CEO, não estava na mesa dos líderes. E agora eles têm que estar, porque a gente está muito sensível a outros tipos de pandemia, que, aliás, é uma palavra relativamente nova para quem não é da área da saúde. A gente está acostumado com epidemia, não com pandemia. Isso tem impacto em todos os tipos de negócio. E também é hora da gente pensar e reavaliar a jornada do cliente, porque se esse cliente está com novos hábitos, tanto de vida como de consumo, quais são os touch points que a gente tem dentro dessa jornada como negócio e quais são os canais e os meios de comunicação que eu vou usar para estar junto dele durante toda a jornada. Sempre bom lembrar, estou sendo repetitivo, eu sei, mas é para deixar claro mesmo, um olhar muito focado nos canais digitais. Repensar também no nosso modelo de negócio. Será que as nossas entregas estão alinhadas ao que o consumidor está esperando? Que adaptações a gente precisa fazer? Ou até mesmo ruptura. Eu sei que ruptura não é uma palavra que a gente gosta muito de ouvir, porque parece que a gente está falando em quebrar algo. Mas eu falo aqui muito mais sobre repensar processos e entregas do que de quebrar o que estava sendo feito antes. E, lógico, tenha um plano. Não dá para fazer tudo isso sem ter minimamente um plano. É claro que a gente tem que ter esse plano agora muito mais de curtíssimo prazo, não é nem de curto prazo, mas tem que ter um plano com uma estratégia clara, consistente e verdadeira. Para finalizar, é hora de deixar os antigos rituais e avançar. Eu queria fazer essa brincadeira aqui, porque o Maurício de Souza, que é um grande autor brasileiro, grande artista brasileiro, ele fez o Cascão lavar as mãos. E isso é uma ruptura simbólica da cultura popular, e eu acho que a mensagem que ele passou com isso, acho que vale com aprendizado para os nossos negócios também. Era isso que eu queria dividir com vocês, e aí eu vou passar para a Renata falar um pouquinho da apresentação dela, do conteúdo dela. Tá ótimo, Rodrigo. Obrigada. Muito bem. Boa tarde a todos aqui, que eu não tinha me dirigido a vocês. Eu vou compartilhar também uma apresentação que é complementar a essa abordagem do Rodrigo. Então, o Rodrigo trouxe aqui uma série de dados e reflexões super valiosas para esse momento que a gente está vivendo.
E o que eu vou compartilhar é um conteúdo elaborado pela Fundação Dom Cabral, para que a gente tenha um passo a passo, né? Então, parte do que o Rodrigo abordou, eu vou colocar dentro de uma moldura aí, de um frame de metodologia, para vocês conseguirem também traduzir isso num passo a passo e aplicar isso nas organizações, né? Quer dizer, a gente está procurando também trazer aí uma maneira bastante pragmática e válida e útil aí para todos nós. Então, vou compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. Só um minutinho aqui, por favor. Ok. Rodrigo, me confirma se está aparecendo? Sinaliza aí para mim. Obrigada. Muito bem. Então, esse é um conteúdo, como eu mencionei, focado para a gestão de comunicação, né? Nesse contexto de Covid-19 e como é que as organizações, o que são pontos relevantes que a gente gostaria também de somar nessa nossa fala, né? Então, não devo me estender muito, eu vou aqui mais uns 10, 15 minutos, vou passar rápido, esse conteúdo depois vai ser coordenado aí, o Pádua vai coordenar essa comunicação e distribuição desse conteúdo, mas o importante é a gente deixar também para o final um momento para a gente trocar e conversar um pouquinho sobre o tema nessa abordagem, né? Aqui eu vou chamar a atenção, assim, não só para a importância da comunicação, mas quais são os efeitos colaterais da falta da comunicação, né? Então, quais são os riscos, quais são as lacunas, quer dizer, o que o silêncio representa nesse momento. Então, se não tem uma fala, as pessoas encontram falas, possíveis abordagens para esse silêncio, né? Então, se a comunicação não é feita ou é mal feita, você gera informações desencontradas, os fake news não só no ambiente externo, mas interno na tua organização, quer dizer, o famoso aí a rádio peão, o boi na linha, ou qualquer coisa similar aí que a gente tem dentro do nosso ambiente. Mudanças de última hora versus comunicados feitos. Então, muitas empresas têm se questionado, bom, mas a gente não sabe de tudo e não sabe muito, como é que a gente comunica? Na verdade, a gente tem orientado no sentido de que seja transparente, seja verdadeiro, para comunicar no time que precisa ser comunicado e aquilo que você sabe, né? E ter muita segurança também para comunicar em alguns momentos, olha, isso nós não sabemos, isso vai ser desenvolvido, isso está sendo endereçado pelo nosso comitê. É importante ter claro, né, como o Rodrigo já mencionou e já trouxe alguns exemplos, só para a gente reforçar esse conceito, a questão da reputação organizacional está em jogo na forma como a gente se posiciona, né? O se posicionar, a gente recomenda muita assertividade nesse momento, porque uma fala pode limitar o alcance do propósito da organização. Então, a gente vai falar mais para frente o quanto esse momento coloca em xeque, é um momento da verdade para aquilo que é o propósito e valores de uma organização. E como a gente está vivendo um ambiente muito dinâmico, muito intenso, né? Tem uma questão do timing da comunicação. Tem um momento adequado, tem um momento certo para fazer essa comunicação. Ok? O que eu gostaria de compartilhar também com vocês? Com relação aos stakeholders ou às partes interessadas, né? Quem deve ser comunicado? E aqui tem um checklist rápido, né? Quer dizer, primeiro, o meu público interno. Os gestores, os colaboradores, isso se estende para os familiares, né? Tem um papel muito importante, a gente vê como as organizações têm sido um respaldo e um alicerce importante, isso se estende para todos os colaboradores e as suas famílias, né? No sentido de levar serenidade e seriedade, né? Assim como o Antônio Batista, presidente da Fundação Dom Cabral, trouxe esse pilar para a gente, né? De seriedade do tema, mas levar uma serenidade também. Eu acho que esse é um papel que os líderes das organizações têm que se apropriar nesse momento de comunicação. Outro pilar-chave aqui é mercado e cliente. Então, quem são os nossos mercados? Quem são os nossos clientes? Como é que a gente se posiciona de forma assertiva de que, olha, estamos... É claro que depende de cada situação da empresa. Tem empresas que estão numa linha de frente, estão muito ativas e muito demandadas nesse momento. Tem outras empresas que, por sua vez, estão limitadas na sua atuação, na sua forma de comercializar. Mas, independente disso, nessas duas situações,
como é que eu me posiciono para os meus consumidores, para os meus clientes, para os canais intermediários que eu tenho e como é que eu garanto essa estabilidade da cadeia. Qual é o posicionamento efetivo e quais são as superações que a empresa vem passando para poder chegar aos seus mercados e aos seus clientes. E por que não dizer novos mercados, né? Porque de alguma maneira a empresa tem que estar atenta para essas novas oportunidades. A gente imagina que nesse momento a gente não está prospectando, mas tem muitos exemplos de êxito para uma prospecção que seja consistente, né? Então, voltando nessa palavra que o Rodrigo mencionou, não é ser oportunista, mas é identificar quais são oportunidades de atuação em novos mercados. Os fornecedores são peça-chave também dessa comunicação. É um público que a gente precisa se comunicar com frequência e uma cadência importante aí para dar consistência. Os canais de distribuição, os nossos prestadores de serviço, insumos, os parceiros estratégicos e, por que não, as instituições financeiras também, que são aí hoje fornecedores de um capital, né, que está aí justamente restrito nesse fluxo de liquidez de capital. E, de maneira mais ampla, a comunidade no entorno. Como é que a gente se relaciona e como é que a gente se posiciona com relação à sociedade, autoridades e aí todo um conjunto de público. Então, cada um desses públicos tem os seus impactos, tem as suas dores, tem as suas preocupações e a gente precisa ter uma luz importante como tratar e como endereçar esses diferentes públicos. E aqui à direita, eu queria destacar assim, que, olhando para esses públicos, os líderes das organizações têm que realmente se entender que há um protagonismo a ser ocupado, né? Tem um vácuo de liderança, ou pode haver um vácuo de liderança, e ele precisa ser ocupado. Então, de novo, quando a gente não fala nada, a gente fica nesse vácuo. E as pessoas preenchem esse vácuo com aquilo que ela melhor está entendendo da situação, né? E hoje a gente está vivendo um momento muito nebuloso e as leituras são distorcidas. Se a gente não fala com assertividade, com certeza a gente vai ter ruído nessa comunicação. O que essa comunicação é fundamental para o engajamento dos colaboradores, né? Tem gente que está trabalhando, que está exposto a risco, tem gente que está em casa, numa situação que também é diferente, é nova e que todo mundo exige aí adaptação, flexibilidade de ambos os lados, mas essa comunicação precisa ser frequente. Quer dizer, a gente precisa se expor como liderança junto às organizações, junto aos colaboradores, para promover esse engajamento, né? E saber que tem ondas, né? Tem momentos assim que as pessoas vão oscilando no seu grau de confiança, nas suas preocupações, nas suas incertezas, e isso é natural do processo. De novo, destacar a questão do propósito organizacional. Então, o que eu estou fazendo hoje que está alinhado com o meu propósito? Como é que eu potencializo esse propósito? E isso reforça também até o engajamento com os colaboradores. Como é que eu dou consistência nesse sentido? E a reputação da marca, que é um capítulo aí que o Rodrigo explorou bastante. Eu vou passar e vou continuar aqui na sequência, né? O que a gente reforça também? A questão da mensagem e o tom da comunicação. A gente precisa criar aí um senso de urgência, quer dizer, o senso de urgência está posto, né? Mas são novos desafios, isso é muito dinâmico para todo mundo. A gente tem visto aí a quantidade de horas de reuniões virtuais que a gente tem feito para quem está em home office. Isso tem nos exigido aí um senso de disponibilidade e urgência para isso, né? E a comunicação é fundamental, porque quando a gente está vivendo aí nesses ambientes virtuais, né? A nossa engrenagem precisa funcionar direitinho. Até para que a gente tenha decisões assertivas, né? E a gente precisa explicar essas decisões, né? Não quer dizer uma transparência total para todo mundo. As pessoas precisam receber a dose da comunicação que é adequada para o seu nível de envolvimento, para cada um daqueles stakeholders. Não é tudo para todo mundo, e aí tem diferentes canais para serem utilizados sobre isso. E é importante também uma mensagem de que a gente precisa construir essa ponte para o futuro, nos nossos colaboradores, nos nossos clientes, nos nossos fornecedores. Que a gente também se aproprie desse papel, que diante de muitas incertezas, né? Mas assim, a gente precisa ter um fechamento positivo na fala, quando a gente interage com esses públicos,
que a gente renove ânimo das equipes. Então, a nossa comunicação tem que ter esse caráter. Não é um otimismo iludido, não é ser inconsequente com essa fala, mas é construir pontes e dar um direcionamento para esse caminho evolutivo. O que eu quero compartilhar aqui ainda bastante rápido seria assim, um passo a passo para esse fluxo. Como é que as organizações podem organizar essa dinâmica e ter uma efetiva gestão da comunicação? O primeiro passo seria o mapeamento dos seus stakeholders. Então, quem são os stakeholders-chave que eu tenho que comunicar? Exercer aqui uma empatia com esses stakeholders e identificar quais são as possíveis preocupações, quais são as dores, como é que eu me conecto com esses stakeholders, com essas partes interessadas e consigo estabelecer um caminho de comunicação mais humanizado. Então, apesar desse turbilhão que a gente está vivendo, a gente tem que considerar que cada uma dessas comunicações a gente está tratando de pessoas e públicos que estão esperando uma mensagem da liderança, que estão esperando uma mensagem das organizações. Então, o conteúdo ele vai ficar mais assertivo e ele vai ser mais relevante a partir desse conhecimento dos stakeholders. Dado a mensagem, aí seguindo à direita nesse fluxo, né? A gente precisa estabelecer o tom da comunicação. É um tom positivo, é um tom assertivo, é um tom colaborativo, né? Como é que isso vai fluir nessa comunicação? Quais são os canais e pontos de contato? Então, cada um desses stakeholders, eu tenho pessoas, eu tenho que definir um porta-voz para dar legitimidade e que seja uma comunicação oficial da empresa. Isso dá tranquilidade para o processo. Também é importante definir uma frequência de comunicação. Tem momentos que essa comunicação com os colaboradores precisa ser a cada 48 horas, ou isso é a cada 3 dias, é semanal. Quer dizer, cada organização tem que entender tem que ter um sensor e saber qual é a frequência necessária para cada um desses públicos. E além também, num sentido de colocar um termômetro, ter um sensor para poder medir esses resultados. Né? Não adianta, a comunicação ela é de mão dupla, é de muitas mãos, né? A gente tem influenciadores dentro da organização, tem pessoas-chave que a gente tem que alcançar para que essa pessoa também possa reverberar de maneira positiva a mensagem que a gente quer levar para cada um desses públicos. E aí, 2 palavras-chave que a gente sempre reforça na Fundação, a questão da execução e do monitoramento. Então, a gente precisa garantir execução e monitoramento, quer dizer, essa hora de arregaçar a manga e fazer, né? É um paradigma também, porque às vezes a gente fala de comunicação, que as coisas precisam estar muito redondinhas para depois eu comunicar. E a gente está vivendo hoje um momento que não dá para esperar estar tudo 100%, né? Então, isso nos exige uma maneira diferente também de comunicar de uma maneira dinâmica e dando uma sequência conforme as transformações e as novas situações chegam no dia a dia das organizações. Para avançar um pouquinho mais, né? Então, só para pontuar aqui de maneira rápida, os objetivos. Então, a liderança tem que ser exemplo para as equipes, tem que saber enfrentar essa situação de uma maneira positiva, que ela vai ser encarada, superada, ser prático e ser realista com isso. Então, a gente precisa de muito pragmatismo, né? E diante das fases que a gente possa enfrentar aqui, utilizar os nossos diferenciais, as nossas forças, para sensibilizar, mobilizar e fazer a diferença. A gente quer destacar aqui também as premissas para uma boa comunicação. Então, a comunicação tem que ser constante, ela tem que ser transparente, como eu já reforcei. A liderança da organização é guardiã dessa comunicação, né? Desse diálogo, dessa orientação, e isso é chave para o engajamento. Propósitos e valores, eu já falei, e quero, assim, é um negrito, caixa alta. Isso aqui, assim, é a hora da verdade para os valores de uma organização, né? Não adianta a gente dizer que pratica, mas assim, é no momento das crises e das adversidades que esse valor vai ser colocado à prova, né? De novo, fontes oficiais dessa comunicação e aí a avaliação contínua desses resultados que estão sendo trabalhados. E aqui, para fechar, eu vou colocar só um exemplo, né? Não vou destacar aqui, acho que vocês podem ler, mas é um exemplo muito rápido. Esses diferentes públicos à esquerda nessas linhas, e aí 3 momentos, né? A gente passou por um momento de sensibilização, que a gente foi entender melhor o que era a proporção dessa crise, o que tudo isso significava.
Agora a grande parte das empresas já passou por essa fase de sensibilização e já está na fase de mobilização, que é essa onda 2 que a gente está considerando, e algumas estão migrando para essa onda 3, que é fazer a diferença também, né? Então, se a gente olhar aqui no público interno, num primeiro momento a gente tinha que preparar a liderança, né? Puxar a liderança para proteger os nossos colaboradores, para tomar as ações preventivas necessárias e imediatas, né? Depois, no segundo momento, a gente mobilizou a organização, porque, assim, esse contexto eleva as capacidades de uma organização de competência. Então, assim, é uma oportunidade de que muitas coisas que a gente planejava, olha, isso aqui para 2021, a gente imagina que a gente vai ter todo um contexto online, que a gente vai para o digital, a gente vai para a tecnologia, e tem muitas organizações que tiveram que fazer isso num estalo de dedos, né? Está acertando, está experimentando, está errando, mas ela teve que se mobilizar e os líderes foram elevados aí para um outro patamar de capacidade, né? Além do processo de educação e atuação junto a colaboradores e familiares na questão da prevenção. E o fazer a diferença seria, por exemplo, assim, como é que a gente promove engajamento, como é que a gente consegue, de alguma maneira, que não, até muitas vezes não é uma questão financeira, mas são ações que possam estar relacionadas com o propósito da organização. Isso também dá um outro significado para o patamar de engajamento, quando a gente percebe que a gente está numa organização que faz a diferença, que está dando passos além e em direção ao seu propósito, né? Aí eu poderia falar aqui os exemplos de mercado e clientes, né, para disponibilizar como é que no primeiro momento a gente teve que se organizar para continuar atendendo ou atender o nosso mercado e cliente de uma maneira diferente. Depois dessa mobilização a gente começa a aprender e perceber o que é efetivamente essencial. E num terceiro momento, a gente nessa fazer a diferença, a gente começa a ser provocado para inovar, para ir além nesse modelo de atendimento e aí construir também reputação da marca e tudo mais. Então, esse é um caminho aí que eu não vou ler os demais exemplos, é muito mais para a gente poder compartilhar aqui. E o quanto que a gente acredita nesse diálogo de forma contínua, de forma transparente e bastante orientado aí para o propósito da organização. Ok? Muito bom. Acho que seria muito legal a gente ter o privilégio de te ouvir. Você tem um repertório aí extraordinário, é um mestre aí para mim, então eu queria muito te ouvir. Acho que quem está assistindo a gente também queria entender como é que tudo isso faz sentido na tua cabeça. Você que tem uma cabeça privilegiada. É isso, Rodrigo. Bom, primeiro, eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que é um momento de compartilhamento. Enquanto a Renata estava falando, eu estava pensando aqui, puxa vida, há 2 meses atrás eu nem sabia o que era webinar. Né? Há 2 meses atrás eu não sabia o que era um webinar. O que quer dizer isso? Que olha o que nós estamos fazendo hoje e que nós nunca fizemos, na verdade, no passado. Nunca fizemos. Né? Esse modelo de comunicação, né? De passar conhecimento para as pessoas, influenciar nas decisões das empresas. Eu já perdi a conta quantos webinários eu fiz ao longo dos últimos 15 dias. Perdi a conta. Então, para vocês verem que o modelo de comunicação, o modelo de estar próximo, ele mudou o conceito das coisas. E mudou o conceito de uma coisa fundamental na vida, que é a velocidade. Né? Nós achávamos que lá atrás, antes dessa crise, nós éramos velozes e hoje nós estamos chegando à conclusão que nós éramos extremamente lentos. Essa que era a verdade. Né? E as coisas estão acontecendo numa velocidade agora que a gente nunca imaginava que isso ia acontecer em tudo, em tudo. Então, eu acho que, fora a parte dolorosa dessa crise, eu acho que nós estamos sendo privilegiados de participar dessa mudança comportamental. Hoje, a gestão das empresas, Rodrigo e Renata sabe muito bem, ela é muito mais pontual. Eu fiz um webinar há uns 15 dias atrás e uma pessoa lá de Belo Horizonte me perguntou, Pádua,
puxa, como é que eu estou agora longe da minha empresa, me comunicando digitalmente com os meus colaboradores, como é que eu vou fazer uma avaliação de desempenho? Olha a pergunta que ele me fez, né? Como é que eu vou fazer uma avaliação de desempenho? Olha, com essa aproximação que nós estamos das pessoas, dos nossos colaboradores, eu acho que essa avaliação vai ser instantânea, né? Ela vai ser instantânea. Então, acho que até os processos de avaliação de desempenho eles vão mudar nesse contexto. Então, eu acho que nossa gestão ela vai ser cada vez mais pontual, o planejamento e os resultados vão ser cada vez mais pontuais, sem perder a noção de futuro, sem perder a noção de o que eu quero que a minha empresa seja amanhã, né? E o amanhã a gente define do jeito que a gente quiser e do jeito que a empresa precisa, óbvio, né? E nós estamos passando por uma mudança cultural. O que é mudança cultural? Mudança cultural é mudança de comportamento. A gente muda uma cultura quando a gente muda o comportamento das pessoas e das empresas. E as pessoas e as empresas estão tendo uma mudança fenomenal. Você vê, você citou vários casos de empresas que tiveram um comportamento ético, um comportamento adequado para o momento, e como o mercado está reconhecendo isso. Em contrapartida, outras empresas erraram o tom ou mostraram o tom que elas trabalham no dia a dia, essa que é a verdade, né? E olha o que acontece. Então, hoje, as empresas elas têm que tomar muito cuidado, né? Porque a gente precisa ter pessoas, empresas colaborativas. E é isso que o mercado quer hoje, a colaboração entre as empresas, entre as pessoas, né? E está formando um conceito muito legal no mundo, né? É esse compartilhamento de conhecimento, de ideias. A gente compartilha, a gente tem empresas aqui que estão nos assistindo que são concorrentes. Tem empresas que nós estamos passando uma mensagem que está levando elas a ter uma reflexão muito profunda, né? Do posicionamento da empresa perante a sociedade. Hoje a sociedade está de lupa, né, de binóculo, vendo o que está acontecendo nas empresas. O que elas estão mostrando. E às vezes a gente se preocupa muito com os clientes e a gente precisa se preocupar agora também muito com a sociedade. E eu vejo que não era uma grande preocupação da maioria das empresas. E as empresas que estão mostrando essa preocupação, elas vão ser muito reconhecidas lá na frente. Muito. Né? Pelo cliente, pelos seus fornecedores, pelo famoso nome que todo mundo está usando, stakeholders, né? Um nome bonito, mas são os atores do meu negócio, né? Essa que é a tradução de stakeholders, né? Quais são os atores que estão influenciando, me influenciando e influenciando o meu negócio. Então, isso é uma mudança incrível, incrível que a gente está passando, né? E esse conceito de ser protagonista, ele é fundamental. Eu acho que esse conceito de ser protagonista, muitas empresas e os seus dirigentes ainda não caiu a ficha. E precisa cair, né? Porque isso, ser protagonista original, né? Ser o que a empresa tem que ser, ela ter originalidade. Porque se ela for falsa nesse protagonismo, é melhor ficar quieta. É melhor não ser protagonista, né? Então, essa originalidade do protagonismo vai ser muito reconhecida. Muito, pelo mercado, pelo posicionamento da empresa, pela marca, por tudo. Então, é ser protagonista original, né? Eu acho que essa palavra ela cai muito bem, né? Tecnologia. Bom, tecnologia não precisa nem dizer. Tinha empresas que tinham um mundo de projetos engavetados, né? De tecnologia. Pô, pegaram esses projetos e estão tirando desesperadamente para colocar em operação. E numa velocidade absurda, né? Se fosse em ritmo normal, há 4 meses atrás, esses projetos iam ficar prontos daqui a anos. E vão ficar prontos daqui a dias. Olha a diferença. Um projeto que ia ficar pronto daqui a anos vai ficar pronto daqui a dias. Então, é um troço incrível que nós estamos vivendo no mundo,
não é no Brasil, né? É claro que nós estamos passando por muito sofrimento nas empresas, tem empresas que perderam o seu caixa, hoje todo mundo fala que o caixa é o rei, né? O king, é verdade, e hoje a gente está dando mais importância na gestão das empresas, porque tinha muitas gestões de empresa que eram, digamos assim, eu mando, vocês obedecem, e estamos vendo que isso já não funciona mais, e agora não funciona mesmo, né? Se você não tiver um trabalho em equipe, um trabalho que você compartilha e todo mundo assume a sua missão, a sua função, isso não vai funcionar mais como era antes, né? Que uma empresa totalmente, né, vertical em decisões e em comportamento. Hoje o compartilhamento é tudo hoje. Hoje, no mundo digital, imagina o seguinte, eu, Pádua, na PKT, tenho que fazer tudo. Eu estou morto, né? Meus filhos que trabalham comigo, né, são empresas familiares, sou uma empresa familiar, estão me assistindo, deixa eu aproveitar e mandar um beijo para eles, né? Então, isto mostra o seguinte, eles estão trabalhando lá, o outro, Mariana está trabalhando de um lado, Léo está trabalhando do outro, Leonardo, minha equipe está trabalhando e a gente se conecta no final do dia, todo dia a gente se conecta. Quando não existia esse sistema, a gente não se conectava uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, para apurar resultado. Acabou. A conexão hoje ela é full time, né? Eu estou fazendo esse webinar com vocês, meu celular está piscando aqui um mundo de informações, eu estou lendo um mundo de coisas aqui, tudo ao mesmo tempo. Então, essa dinâmica é maravilhosa. Mas tem um senão. Nós precisamos agora modelar tudo isso, né? Porque, por exemplo, hoje eu estou trabalhando 14 horas. Muitos de vocês estão trabalhando isso. É claro que nós estamos no meio de uma crise, mas a gente precisa cuidar também do corpo e da mente, que é fundamental nesses momentos. E eu acho que esse equilíbrio a gente tem que começar a construir, porque essa pandemia ela não vai durar muito tempo e a gente tem que se preparar muito bem para a saída que vem para frente. E essa preparação, o que nós estamos vivendo vai ser um exemplo fundamental para a gente preparar o nosso futuro e ele tem que ser preparado também. E quando tem uma crise, às vezes a gente se fecha na crise, mas a gente não pode esquecer que vai existir o dia de amanhã. Tá bom? Rodrigo, era isso que eu queria falar. Muito obrigado por ter me convidado. Eu só queria responder a uma pergunta que o Lucas me fez aí no chat. Ele falou assim, Pádua, eu tenho uma fábrica de biscoitos para cães, que é 100% nacional, né? Trabalho e meus custos são custos competitivos e, puxa vida, e tem líderes de mercado que não têm a minha qualidade, o meu produto, e o que eu preciso fazer para, nesse momento, ter um reconhecimento melhor, né? E o que eu preparei aqui para ele, enquanto ele me fez a pergunta, eu rabisquei 3 coisas, né? Uma delas é cuidar do seu posicionamento estratégico, né? Eu acho que o posicionamento da marca e do produto ele é fundamental. E, às vezes, a gente tem um produto muito bom e está mal posicionado. Então, isso é uma especialidade de você, Rodrigo, e da Verbo. Eu acho que é muito importante a empresa cuidar do seu posicionamento estratégico e não desviar desse posicionamento. Porque, às vezes, a empresa tem um posicionamento, qualquer ruidinho, ela dá um tiro para o outro lado, depois ela vai para o outro lado, depois ela vai para cima, ela vai para baixo, aí ela perde a sua característica principal, que é esse posicionamento. E segunda coisa é como que eu sou percebido no mercado, né? A marca ela precisa ser percebida. Às vezes eu quero uma coisa, mas eu estou sendo percebido de maneira diferente. Eu acho que depois tem outras coisas importantes para serem analisadas, mas é importante pensar o seguinte: como eu estou sendo percebido e qual é o posicionamento que eu estou tendo. Se o meu custo está bom, se minha qualidade está boa, se o resto está bom, né?
Então, esses dois pontos que eu destacaria para você, viu, Lucas? Para você pensar um pouco na sua empresa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Tá? Só queria terminar com essa resposta para o Lucas. Muito obrigado. Gente. Legal. Bom, bacana demais teu conteúdo, Padre. Era o que eu já imaginava mesmo, dado teu conhecimento e teu know-how. Renato também teve um conteúdo muito legal. Teve um outro Lucas aqui, homônimo do Lucas, dessa empresa de biscoito para crianças, elogiou especificamente o conteúdo da Renata. Muito bom mesmo. Eu só queria complementar um pouquinho a resposta do Lucas sobre essa fábrica de biscoitos para cães, que é o seguinte, ele pergunta, eu devo, né, utilizar o argumento de favorecer as empresas menores nacionais ou ressaltar o custo-benefício dos meus produtos? Eu vou dizer o seguinte para você, Lucas, acho que você, pegando muito carona aí na resposta do Pádua, é olhar para o teu posicionamento e perguntar para ele qual dessas duas respostas, qual desses dois caminhos faz mais sentido olhando para o meu posicionamento. E talvez você possa estar se perguntando assim, poxa, mas eu não tenho clareza de qual é meu posicionamento. Eu vou te dizer o seguinte, o teu posicionamento ele já existe, senão você não estaria com o negócio aberto. O que provavelmente esteja acontecendo, se é que o teu posicionamento não está claro para você, eu estou fazendo uma suposição aqui, é que ele está voando dentro da empresa, mas existir, ele existe. O que eu acho que é válido agora é você realmente ouvir os teus clientes, e aí acho que vale ouvir, quando eu falo ouvir, se for o caso, passar a mão no telefone e ligar, não só para os clientes que compram regularmente de você, para esses também, mas também para clientes que até deixaram de comprar de você e também para clientes que não compram com certa frequência de você. Ouve esses caras, se você não tem condição de fazer isso, peça para o teu time fazer, debaixo de um roteiro pré-estabelecido, né? E extraia o teu posicionamento daí, que eu acho que também vai muito ao encontro do segundo ponto que o Pádua colocou, que é como a gente é percebido. Eu não tenho dúvida que as empresas elas precisam ter clareza desses dois pontos que o Pádua trouxe, tanto do seu posicionamento como elas são percebidas, que no fim do dia, essa segunda pergunta, a segunda resposta, ela vai ser reflexo da primeira. Baseado nisso, eu acho que você precisa se comunicar, e aí vale você escolher o caminho que tem mais pertinência para o teu negócio. E eu acho que esse raciocínio, ele vale também para qualquer tipo de negócio. Uma coisa que eu sempre falo é, se eu não contar para o mercado como eu quero ser reconhecido, ou melhor, se eu não disser para o mercado como eu quero ser reconhecido, eu estou dando a liberdade do mercado me reconhecer da maneira que for mais conveniente para cada um. E isso é um risco muito alto. Deixa eu falar uma coisinha, Rodrigo. E tudo isso, né? Quando você faz esse alinhamento de tudo isso, aí você pode definir o teu modelo de marketing, o teu modelo de ser percebido pelo mercado. Então, tudo isso é um alinhamento que precisa ser feito. Tá bom? Exato. E eu recomendo queridos. sempre, eu só para fechar aqui, a gente já estourou o horário, eu recomendo sempre que essa análise do posicionamento não fique restrita à visão do dono. Porque o que é muito comum? O dono chegar e falar, olha, nós temos este perfil, temos este posicionamento, às vezes ele não usa o termo posicionamento, mas a mensagem é essa, temos este perfil, somos conhecidos assim, vamos comunicar. Muitas vezes a gente tem que chegar e falar, não, espera, deixa a gente ouvir um pouquinho o cliente e até os demais executivos da empresa, porque normalmente, e é natural, a visão do dono vem enviesada com uma dose de paixão absurda, né? E aquele velho ditado que a paixão cega vale para os negócios também, né? Então, acho que vale estender esse conceito de posicionamento além daquilo que a gente possa ter como visão de dono. Renato, tem alguma consideração para fazer nessa pergunta aí para a gente encerrar nosso webinar? Ok, Rodrigo, sem dúvida, acho que é fundamental. Eu queria frisar isso que você comentou, né? Se a gente não fala, se a marca e a organização não se posiciona, de novo, ela deixa aquele vácuo, né? E esse vácuo vai ser preenchido aí de uma maneira distorcida, né? Então, é importante ter assertividade, apesar desse momento dinâmico, né? Mas a gente tem que repensar
essa forma de comunicar, né? Muitas empresas que a gente conhece também falam, nossa, mas a gente nunca a gente se comunicava só informalmente ou nas próprias relações comerciais com os nossos fornecedores e clientes. A gente nunca foi demandado para se relacionar com o mercado dessa forma que estamos vivenciando hoje. Então, de novo, né, vai nos exigir novas competências, vai nos exigir uma maneira diferente de se apresentar ao mercado, né? E essa é uma oportunidade que aí não pode passar, não pode ficar em branco esse posicionamento da empresa. Muito bom. Obrigado, gente. Assim, a gente tem mais perguntas aqui, queria ter tempo para responder, mas a gente sabe que hoje, se há um congestionamento hoje, é de lives e webinars e outros formatos digitais, né? As ruas estão vazias e a internet está lotada. E a nossa agenda também. Então, eu sei que a gente está numa véspera de feriado aí também, se é que a gente vai poder disputar esse feriado, né, do jeito que a gente gostaria. Mas eu queria, mais uma vez, agradecer muito a você, Renata, por ter disponibilizado do seu tempo. Eu sei que você também está sendo super demandada. A própria Verbo está te demandando bastante, né? Você que é a nossa orientadora técnica do PAEX. Obrigado pelo teu conteúdo, pelo teu tempo e por compartilhar conhecimento com a gente. Foi muito rico. Não à toa, tem elogios específicos aqui para você. Queria te agradecer também, Pablo. Sei que você está aí trabalhando 14 horas por dia, né? Sei que... Mais feliz. Mais feliz. Acho que isso que é importante. Alguém tem que estar feliz, né? Mas obrigado, Pablo, pelo teu tempo também. Foi muito rica essa troca. Não tenho dúvida que o conteúdo que a gente dividiu aqui hoje pode contribuir muito para a reflexão das empresas, dos negócios e dos líderes. Eu acho que vale isso, uma última recomendação aqui, que é o papel do líder nessa história toda, né? Renata abordou bastante isso, mas eu acho que, se eu puder deixar uma recomendação final, é que os líderes não se manifestem politicamente. Acho que isso é um item bastante importante. Não é hora da gente compartilhar ou endossar conteúdos de viés político. Acho que a gente já tem, nesse país, crises suficientes para tomar nosso tempo, para tomar nossa agenda. Se a gente entrar em discussões nessa linha, é uma discussão que não tem vencedor e quando você escolhe um lado, você deixa o outro infeliz. Então, politicamente falando, é melhor a gente não tomar partido, mas ter conhecimento político para tomar as melhores decisões. Isso sim. Tá bom? Não sei se vocês querem fazer alguma consideração final, senão a gente encerra por aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Renata. Foi um prazer, uma feliz Páscoa para vocês. E continue em casa, porque eu acho que a proteção nossa é muito importante, porque tem o dia seguinte. É isso, gente. Só também agradecer aí a oportunidade da PKT, associado da Fundação Dom Cabral. Quer dizer, de novo, mais uma parceria nossa. Obrigada, Rodrigo. Quer dizer, tem sido um privilégio trabalhar junto com vocês e estaremos mais fortes aí, mais fortalecidos. Nosso aprendizado é contínuo e dia a dia, né? Obrigada por esse tempo, obrigada a todos os participantes aqui por estarem junto com a gente nesse finalzinho de tarde aí. Tchau. Grande abraço, gente. Obrigado a todos os participantes, obrigado pelo tempo de todos. A gente se vê em breve e numa situação melhor, se Deus quiser. Tchau, obrigado, gente. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.